eu tenho o prazer de receber o querido Dr. Gerd Scheren. Ele é médico especialista em assimetrias cranianas posicionais. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Desde a primeira vez que te entrevistei, sabia que cada vez que te entrevistasse aprenderia mais. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Hoje a gente fala sobre esse assunto que vem ganhando espaço, talvez pelas redes sociais, né? As mães acabam expondo um pouco mais suas vidas e não me parece algo incomum hoje encontrar bebês sendo tratados com essa órtese, né? Os famosos capacetes aqui que fazem o maior sucesso, eles são personalizados, a família escolhe o motivo, super bonitinho, sensacional. E faz muito bem para a família que tem a oportunidade de tratar seus filhos, né? Vamos começar falando um pouquinho que tipos de assimetrias cranianas que a gente tem e quais são passíveis desse tratamento que a gente fala hoje. Então, as assimetrias cranianas na cabeça de um bebê são divididas em dois grupos principais. Aquelas que são causadas por um fechamento precoce de uma sutura craniana, que é aquela linha que separa os ossos do crânio, e aquelas que são causadas por um vício de postura, né? As primeiras são bem mais raras, as cranioestenoses. É uma doença que, por algum motivo, a sutura se fecha antes da hora e isso provoca uma deformidade no crânio que é bastante marcante. Mas as assimetrias cranianas posicionais já são muito mais frequentes e hoje em dia é muito comum os bebês desenvolverem essas assimetrias nos primeiros meses de vida. É um bebê que fica tempo demais apoiado numa só região da cabeça, justamente naqueles 3 primeiros meses de vida, em que a cabeça cresce muito rápido e o bebê se mexe muito pouco. Então é um período crítico que os pais têm que ser alertados de que precisam mudar a posição de apoio da cabeça do bebê. Então, o recém-nascido, então o bebezinho que de fato e literalmente acabou de nascer, você pode ter uma assimetria que vai ser corrigida ali nas primeiras horas, que logo você passa, né, corrige e não precisa de tratamento nenhum? O momento do parto é um momento de estresse para a cabeça do bebê, né? Ele se prepara para passar o canal de parto, os ossos se acavalam um pouquinho. Então, é muito comum o bebê nascer com um pouco de deformidade no crânio e principalmente a famosa bossa, que é um inchaço, principalmente na região de cima da cabeça, fica um pouco alongada a cabeça, inchada. Em poucas semanas, poucos dias ou semanas, isso desaparece, tá? É diferente de uma assimetria craniana, é a parte óssea que está com o formato alterado. Isso pode acontecer ainda dentro do útero. Alguns fatores aumentam a probabilidade disso acontecer, como uma gestação gemelar, ou pouco líquido na barriga da mãe, uma apresentação pélvica, são fatores que aumentam a probabilidade. Mas quando está presente ao nascimento, a tendência é de melhorar rapidamente, porque o fator que estava causando a assimetria deixou de existir. Por outro lado, a maior parte das assimetrias posicionais se desenvolve justamente nesses 3 primeiros meses de vida. E aí as mães podem estar perguntando, mas é difícil mesmo ficar mudando tanto a posição do bebê, né? Às vezes dá graças a Deus que dormiu, né? Que dormiu, você não vai querer corrigir naquela hora. Existe hoje, talvez essa seja uma questão bastante frequente para você. Hoje a gente tem a recomendação para evitar a morte súbita do bebê de ficar de barriga para cima. Dá para alternar a cabecinha da criança de um lado para o outro, ela está de barriga para cima, mas Isso. Dá para alternar essa posição? Isso é bem importante enfatizar. É para seguir, sim, essa recomendação de dormir de barriga para cima, mas é fato que as incidências das assimetrias posicionais aumentaram quase 600%. Né? Então, é uma questão que é quase uma epidemia de cabeça torta, né? Os bebês devem dormir de barriga para cima, mas pode sim alternar a posição de apoio da cabeça. Ora para um lado, ora para o outro, na hora de segurar o bebê, prestar atenção para essa alternância de apoio. Mas é muito importante observar se o bebê tem uma preferência enorme de virar a cabeça sempre para o mesmo lado. Porque pode ser que essa assimetria já favoreça e faça com que ele prefira, é isso? Isso, mas também tem um fator muscular.
tem uma coisa que chama torcicolo congênito, em que o músculo do pescoço do bebê está um pouco mais tenso de um lado do que do outro e acaba favorecendo esse posicionamento viciado. Então, toda vez que o bebê deita, relaxa, ele vira a cabeça para o mesmo lado e acaba apoiando uma região da cabeça o tempo todo. Então, essa preferência posicional tem que ser tratada, identificada precocemente e tratada. Pode ser um torcicolo congênito, pode ser simplesmente uma preferência posicional, mas merece atenção. O médico especialista, ele consegue identificar esses fatores e indicar o tratamento adequado precocemente, até para não desenvolver a assimetria, mas tem que ser algo identificado precocemente. Tá, já a gente fala quem faz essa primeira triagem, desmistificar um pouquinho a questão de... Muita gente fala, não precisa dar importância, não. Olha aí, ó, eu também tenho a cabeça um pouquinho assimétrica, tudo bem. Esse negócio aí de perfeição hoje. Já a gente fala sobre esse assunto, mas tem um momento que me parece fundamental para cada mãe, né, o pai também, a pessoa que cuida da criança nessa hora, poder identificar. Tem um momento, porque a criança recém-nascida, bebezinha, fica no peito o dia inteiro. Mas às vezes está de touquinha, né? Você está preocupado ali com a alimentação da criança, de fato. Tem um momento que é fundamental, que é chave? Tem. É o horário do banho. É a hora do banho quando os pais, a mãe, pai, cuidador, vai dar banho no bebê, molha o cabelinho, assenta o cabelo na cabeça do bebê, aí você consegue, geralmente você olha de cima para baixo, esse é o ângulo que você consegue identificar com mais facilidade a assimetria craniana posicional. Então, se você olhar de cima a cabeça, você nota que um lado está um pouco mais achatadinho. Posso mostrar aqui? Pode, não sei se por consegue. favor. Ó. Por favor. Vamos aqui, vamos tentar no Edgar, aqui no meio, ó. Tá. Esse modelo aqui mostra um achatamento numa região e o outro lado está um pouco mais proeminente. A orelhinha do lado direito aqui foi um pouco mais para frente que do outro lado. E um pouco de assimetria na frente também. Então, esse tipo de assimetria, que chama plagiocefalia posicional, é justamente o mais comum e você consegue observar isso na hora do banho. Você olhou de cima para baixo, cabelo molhadinho, você consegue identificar isso. Outras assimetrias, como a braquicefalia, que é esse formato em que a cabeça do bebê fica toda achatada atrás, alarga essa região, que a gente chama de região parietal, e você olhando de lado, você vê retificado aqui o cocuruto elevado, você consegue ver tanto de cima esse alargamento, quanto de lado esse achatamento da região posterior inteira. Vale a pena falar que não é bobagem isso, não é que você está buscando a perfeição aí de simetria craniana. Não é isso, né, doutor? Não existe ainda um certo preconceito até de buscar esse atendimento? É uma falta de conhecimento e isso vem de um tempo em que não tinha tratamento para isso no Brasil, né? Então, as pessoas se acostumaram a jogar isso para baixo do tapete. Bobagem, cabelo cresce e dá uma disfarçada. A partir do momento que você tem tratamento eficaz para isso, não se justifica mais esse tipo de atitude. Você tem que olhar para isso e identificar. Claro que nenhum de nós é perfeitamente simétrico. Todo mundo tem um pouco de assimetria, isso é normal e não é isso que nós tratamos. É preciso identificar o grau de assimetria. Quando essa assimetria ultrapassa o que é considerado como normal, começa a chamar atenção, começa a trazer questões funcionais e não apenas estéticas, é hora de tratar. Hoje os especialistas, os outros médicos, não especialistas em assimetria craniana, eles sabem dar esse alerta para os pais? A Clínica Reds teve uma grande explosão, assim, um boom aqui no Brasil. Você tem vários lugares, né, do país, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. Mas a gente precisa que os médicos de entrada, por exemplo, os pediatras, saibam dar essa dica. Isso tem mudado muito, porque, como eu falei, não tinha antes essa opção. Hoje em dia, muitos pediatras já conseguem identificar isso. A gente tem feito um trabalho de muitos anos nos congressos de pediatria, etc., em que os pediatras passaram a dar mais atenção a isso. Então, tem mudado muito isso, sim. Os pediatras têm identificado, orientado os pais quanto a algumas manobras de prevenção, têm identificado muitas vezes a assimetria no estágio inicial, em que a gente pode, como a gente vai falar daqui a pouco, tratar até sem a órtese, que é o ideal,
né? Mas quando tem uma assimetria mais importante, eles têm encaminhado sim para o tratamento, porque eles têm visto o resultado dos seus pacientes e isso é muito importante. Quando você vê o resultado e aí aparece o próximo paciente com o mesmo problema, você acaba tendo uma vontade muito grande de tratar esse problema no seu próximo paciente. Perfeito. Esse reposicionamento, isso de não viciar a cabecinha da criança numa posição única, vale para todo mundo, toda mãe, todo pai agora que tem, né, de repente a mãe está de licença maternidade, assistindo a gente, às vezes até o pai ainda está ali no curto período de licença paternidade que a gente tem. Dá para já fazer esse reposicionamento? Vale para todo mundo? Não é exagero pensar nisso, né? Vale para todo mundo, vale para todo mundo. Não são todos os bebês que vão desenvolver assimetria porque ficaram um pouco mais tempo apoiados, mas a prevenção é muito simples, são manobras simples, é uma atenção que você dá no dia a dia, só de você saber do risco da cabeça do seu bebê achatar se ele ficar apoiado o tempo todo no mesmo lugar, já é suficiente para tirar da zona de conforto e você vai tomar uma atitude de alternância de posição. Uma coisa que a gente insiste bastante é o tummy time, né? Tempo de bruços. O bebê é para dormir de barriga para cima, mas ele não precisa ficar o dia inteiro nessa posição. Ele pode ficar alguns períodos de barriga para baixo, desde que acordado e sob supervisão. Um bebê recém-nascido, você pode colocá-lo no braço, aqui de barriga para baixo, você pode deitar no sofá, no tapete, com ele aqui, ele vai ter todo o estímulo do mundo para logo em seguida começar a olhar para você, levantar a cabeça e dessa forma você tira o apoio da região de trás da cabeça, que é o grande vilão dessa história. E pode parecer pouquinho tempo, né? Mas fazendo todo dia esse exercício, só que aí a atenção porque precisa ser supervisionado, mas fazendo esse exercício todo dia, isso é maravilhoso, né? Ajuda até no desenvolvimento como um todo da criança. Sem dúvida. Prepara o bebê para engatinhar, para tirar o peito do chão. Agora, aí me parece que a janela de oportunidade para tratar as assimetrias cranianas é antes desse momento que a criança já começa a engatinhar, né? Porque aí ela já fez todo o apoio. Já teve muito apoio, né? Conta um pouquinho pra gente. Para essas questões estão sempre naquela curva de crescimento do perímetro cefálico. Todos os pais têm aquele caderninho em casa onde tem a curva de crescimento, peso, altura e perímetro cefálico. Se você observar a curva de crescimento do perímetro cefálico, ou seja, o crescimento da cabeça, a cabeça cresce muito rápido nos primeiros 3 meses de vida. A partir daí ele começa a desacelerar, mas faz um joelho, eu brinco que nessa curva tem um joelho, que é por volta dos 6 meses. Aí desacelera rapidamente e por volta dos 2 anos o bebê já tem quase 90% do tamanho do crânio adulto. Ou seja, nos primeiros meses é que acontece a deformidade e você precisa corrigir também na fase de crescimento rápido. Então o período ideal para você identificar o grau de assimetria e qual é a conduta a ser adotada para cada caso é entre 3 e 6 meses. Esse é o período de ouro. Se você tem uma assimetria severa, uma assimetria, você observa que tem algo que está bastante diferente em termos de formato na cabeça do seu bebê, leve para uma avaliação cedo, por volta dos 3, 4 meses. Se é uma assimetria mais levinha, tente bastante um reposicionamento, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, capriche no reposicionamento, mas depois dos 6 meses de idade, reposicionamento também não traz mais um benefício relevante. Então, entre esse período aí de 3 a 6 meses é o período ideal para o bebê ser avaliado, medido e o médico indicar o melhor tratamento. Antes de 3 meses é precoce ou não? Você já vai conseguir avaliar se vai precisar fazer uma manobra aí, ou de reposicionar? Hoje mesmo eu atendi um bebê de 47 dias. É um bebê que tem uma clara preferência de posição, já tem um pouco de assimetria, um pouco de plagiocefalia posicional. No entanto, está numa fase inicial e numa fase em que o bebê aceita muito o reposicionamento. O que é o reposicionamento? É a primeira tentativa da gente corrigir isso. A gente vai mudar o local de apoio da cabeça do bebê. Então, um bebê que tem um achatamento desse lado aqui, dá para mostrar? O Edgar vai mostrar para a gente como...
Um bebê que tem um achatamento aqui, essa área proeminente, o reposicionamento significa apoiar aqui e deixar essa região livre. Então, a gente vai ensinar os pais uma série de manobras para priorizar o apoio aqui e evitar o apoio aqui. Quando o bebê é bem pequenininho, ele aceita isso. Mas à medida que ele vai crescendo, ele ganha força, habilidade e não para mais onde você quer. Me corrija se eu estiver errada, mas até a posição, por exemplo, onde um berço que fica encostado na parede, onde todo o estímulo vem ou do lado direito ou do lado esquerdo, ninguém chega do lado da parede. Isso pode favorecer essa preferência e gerar um problema? Pode. Na verdade, é uma das coisas que a gente orienta os pais no reposicionamento. Eu sempre falo que reposicionamento não é uma coisa mágica que você vai aprender ou comprar numa loja e que vai resolver um travesseirinho, que você vai resolver a tua vida. Na verdade, é um conjunto de manobras. E é todo dia. Né? Isso. Vai atrair a atenção do seu bebê para o lado que ele não gosta de olhar. Vai mudar a posição de apoio, vai colocar de barriga para baixo alguns períodos, vai evitar o uso exagerado do bebê conforto, da cadeirinha, etc. Então é sempre um conjunto que vai trazer o benefício para o bebê. Perfeito. Agora, para fazer tudo isso, eu sou super favorável dessa primeira avaliação, porque até, claro, aqui a gente fala de maneira bem genérica, mas dependendo de cada assimetria, a recomendação é diferente. Então, não é exagero, vale a pena passar em consulta se você achou. Eu sempre acho que a mãe e o pai, eles são especialistas naquela criança, naquele filho. Né? Então, se você está desconfiado, e mãe costuma não querer ver algumas coisas. Se você viu, vale a pena. É muito melhor você entender profundamente o que está acontecendo e intervir da forma menos agressiva possível. A gente sempre vai partir da coisa mais simples para mais complexa. Então, se você identifica logo e trata logo, quase tudo em medicina é assim, né? Identifica logo e trata logo, você vai ter um impacto muito menor, vai ser mais fácil e os resultados vão ser melhores. Onde entra a fisioterapia no assunto de hoje? O médico, quando avalia esse bebê, identifica uma preferência posicional, seja um torcicolo ou só uma simples preferência mesmo de rotação do pescoço para um lado ou para o outro, ele pode indicar a fisioterapia. A fisioterapia vai trabalhar a musculatura do pescoço e, com isso, ganhar amplitude de movimento simétrica e equilíbrio de forças. Tá? Ao mesmo tempo, o reposicionamento pode ser acompanhado e orientado por um fisioterapeuta treinado para isso. Então, a gente tem lá na clínica uma especialista nessa área em que a gente vai acompanhar o bebê, vai escaneando de tempos em tempos a cabeça do bebê. Com isso, a gente tem um controle muito fino, muito preciso do formato craniano e você consegue, ao longo do tempo, documentar o resultado desse trabalho que a fisioterapeuta está fazendo. Aliás, isso é muito importante da documentação, né? Porque aos olhos da família que está ali todo dia, essa mudança vai acontecendo tão dia a dia que você pode não perder referência, né? Você não sabe mais, você não lembra mais como é que estava antes. É fundamental isso, porque a gente realmente esquece como era e ter essa avaliação de forma objetiva é fundamental. Você não tem como... baseado só na memória, eu não faço isso com o médico, eu acho que ficou bom, ou eu acho que é muito, eu acho que é pouco. Tem medidas e índices para isso, isso torna a avaliação muito mais confiável. À medida que a gente faz esse escaneamento a laser, em que em 1,5 segundo a gente escaneia a cabeça do bebê e tem todas as medidas de uma forma bastante confiável, a gente consegue tornar essa avaliação mais objetiva e fugir da subjetividade do achômetro. Perfeito. Eu acho que é pouco, eu acho que é muito, etc. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, vou deixar essa pergunta aqui para você. É essencial o bebê estar junto? Você falou do escaneamento, aí lógico que o bebê precisa estar junto, mas às vezes a mãe quer poupar a criança de sair de casa para levar ao especialista e leva fotos, porque se ela está desconfiada, ela vai registrar ali os momentos em que ela achou que ficou mais fácil de visualizar essa assimetria no bebê. É melhor levar a criança, porque aí você já consegue fazer uma abordagem completa. Explica um pouquinho para a gente sobre, às vezes existe isso, né? A mãe quer poupar a criança da saída ao especialista. Explica enquanto eu chego até lá, por favor, doutor. Não tem dúvida que a presença do bebê é fundamental. Não tem como a gente avaliar
o conjunto só por fotos, né? A gente acaba recebendo muitas solicitações desse tipo, em que os pais nos pedem opinião, o que você acha? Claro que nas fotos a gente consegue ter pistas, mas palpar a cabeça do bebê, palpar as fontanelas, as suturas cranianas, verificar a musculatura do pescoço, a amplitude de movimento, são coisas que a gente só consegue fazer presencialmente. É claro que o escaneamento é um passo importante para quantificar a assimetria, mas mais do que isso, a avaliação médica pressupõe a presença do bebê e é algo fundamental para a gente ter um diagnóstico preciso e, portanto, um tratamento adequado. Dr. Gerd, o doutor trouxe algumas imagens. Eu pedi para o Walter colocar no ponto, a gente mostra as imagens que o doutor trouxe aqui para a gente e explica um pouquinho, porque eu acho que é o exame que você faz para saber da simetria, não é? Isso, a gente faz um escaneamento tridimensional a laser, que é uma ferramenta muito útil. Além de ser muito prático, a gente em 1,5 segundos, sem radiação, sem anestesia, no ambiente de consultório, a gente faz esse escaneamento. Você nota que na imagem à esquerda é a cabeça do bebê vista de cima, com um evidente achatamento na região posterior, a região de trás da cabeça, está bastante assimétrico. Você vê a diferença de volume de um lado para o outro, né? E à direita, a imagem dessa cabeça ao final do tratamento. Então você percebe uma enorme diferença em termos de formato. E lá no canto inferior direito, você vê o corte dessa cabeça como se fosse, pegasse uma laranja e cortasse ela no meio, e você olha de cima para baixo, e a linha de dentro vermelha, como era a cabeça do bebê, e a linha azul, como ficou. E a distância entre as duas linhas é o crescimento. Então você percebe que houve um direcionamento do crescimento para o lugar certo. E a gente mede isso com muita precisão. Então as medidas, a gente não inventou essas medidas, são índices usados no mundo inteiro. E então se você fizer esse escaneamento aqui na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, o critério é o mesmo. Existem protocolos internacionais que orientam como deve ser conduzido esse bebê com assimetria craniana. Perfeito. Você falou de 1,5 segundos para fazer esse scanner, isso para escanear, né? Isso é importante porque os bebês não param, né? A gente está falando de bebês pequenos. É engraçado que os pais adoram quando a gente faz esse escaneamento. A gente usa um brinquedinho colorido que gira assim e atrai a atenção do bebê e aquele susto, né? O bebê olha rapidamente naquilo lá, é suficiente para eu passar o scanner. E muitas vezes os pais ficam olhando para o brinquedo também e falam, já acabou. Ué, mas o scanner é o brinquedo? Não, na verdade o scanner passou, mas o brinquedo atraiu a atenção do bebê e dos pais ainda. Sensacional. Você tem isso rapidinho, essas medidas. Isso você consegue ver na hora. Na hora. Então, em uma consulta, por isso que é importante às vezes já levar a criança, né? Sem dúvida. Em uma consulta, você já sai de lá sabendo qual o diagnóstico, porque é muito importante ter um diagnóstico, e o tratamento. Exatamente. A sequência é muito clara. O médico conversa com os pais, tira o que a gente chama de história clínica, né? Quando surgiu essa assimetria, como que foi percebida, o que já foi feito para tentar corrigir isso, examina o bebê e aí você tem um diagnóstico. O diagnóstico é clínico, né? Se o médico nesse momento achar que tem que fazer um exame adicional, uma tomografia, coisa que é muito raro, quase nunca é necessário fazer um exame adicional, mas se ele achar necessário, ele vai pedir nesse momento. Em seguida faz-se o escaneamento e dessa forma a gente tem todas as informações para já nessa consulta inicial a gente ter um diagnóstico e poder conversar com os pais as opções de tratamento. Lembrando que o tratamento para um não vale para outro. A gente não pode ficar extrapolando, é perigoso isso em mídias sociais, né? Muitas vezes você vê um bebê, eu acho que é mais ou menos que nem o meu, eu vou fazer a mesma coisa que essa outra família fez. Na verdade tem que ser avaliado individualmente, porque cada bebê tem as suas particularidades. Então, dois bebês com a mesma idade, com assimetrias semelhantes, podem ter condutas diferentes baseadas em alguns fatores adicionais. Tá. Já já a gente vai saber que não é só a parte estética, você pode ter a parte funcional comprometida também com essas assimetrias, mas agora a gente atende a nossa telespectadora. Está na linha falar conosco de Alfenas, Minas Gerais, é a Neuza. Oi, Neuza, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Denise. Escuta,
outra, querida, eu tive um neném há 31 anos atrás, que ele vai fazer dia 28. E ele teve cranioestenose, ele foi diagnosticado com cranioestenose. E ele fez a cirurgia, abriu dos dois lados e ficou uma cabeça assim muito feinha, que ele até complexadozinho, agora já até passou. Com 31 anos tem a possibilidade deste crânio dele voltar mais redondinho, porque ele tem assim tipo um melãozinho a cabeça dele. E se essa cranioestenose é hereditária. Obrigada, porque o médico, na época 31, não tinha muito diagnóstico. Obrigada, Neuza. Um beijão para você, pessoal de Alfenas, em Minas Gerais. Obrigada por ter ligado. Doutor, essa dúvida é bem frequente, né? São várias perguntas numa só, né? Isso não é hereditário. A gente consegue moldar a cabeça do bebê nos primeiros meses de vida. No primeiro ano de vida é um período em que é possível moldar bastante. A gente pode até começar um tratamento com a órtese até 1 ano e meio. Mas o período que melhor você consegue moldar a cabeça do bebê é entre o 3º e o 9º mês de vida. Com 31 anos, certamente não é mais possível obter isso. No caso específico da cranioestenose, em que é feita uma cirurgia, em algumas situações específicas, a gente pode usar o capacetinho para tratamento após a cirurgia, para complementar eventualmente um resultado cirúrgico. Não é a regra, tá? São situações específicas em que o neurocirurgião vai nos solicitar isso. Mas a órtese craniana, o capacetinho, ele é indicado a princípio para as assimetrias posicionais, ou seja, aquelas sem cranioestenose. Então, é o bebê que ficou tempo demais apoiado, entortou a cabeça, e aí a gente usa a órtese baseada em alguns critérios clínicos muito claros, em que a gente vai conduzir o crescimento da cabeça para o lugar certo. Várias pessoas ligam para cá e tem, né, histórico de uma assimetria craniana, uns chamam de cabeça torta, né? Eu tenho a cabeça torta, como é que eu faço? E isso, vocês sendo especialista em assimetria craniana, a gente que é leigo já vê algumas, né? Você deve, andando aí pelas ruas, identificar várias, né? Era uma coisa que não tinha, inadmissível hoje porque tem, e aí a gente tem que buscar o tratamento. No caso do filho da telespectadora, era algo cirúrgico e fez a cirurgia, mas aqui cabe muito bem essa pergunta. Às vezes, o caso é cirúrgico, mas no pós-operatório vai bem uma órtese? Então, essa é uma decisão a ser tomada em conjunto com o neurocirurgião. É ele que vai definir, o neurocirurgião ou o craniofacial, vai definir se ele quer complementar a cirurgia que ele fez com o uso da órtese. Em alguns casos isso é fantástico. A gente tem vários casos tratados em que fez uma enorme diferença e que na verdade, a diferença entre o quase bom e o excelente. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Os pais ficam muito satisfeitos e muitas vezes gostam muito dessa opção, embora por um tempo tenha que usar o capacetinho, o resultado é para o resto da vida. Assim como nas assimetrias posicionais, você falou uma coisa interessante, eu acho que hoje em dia é preciso achar uma boa justificativa para não tratar, porque tendo a opção, tem que tratar. Tem alguma contraindicação? Eu recebi perguntas aqui já desde o início que eu anunciei o tema, algumas pessoas falando de algumas síndromes que a criança já possui, já tem. Isso pode inviabilizar o processo ou não? É muito raro a gente ter uma condição que impeça o uso da órtese. Mesmo bebês hipotônicos a gente tem bebês com osteogênese imperfeita, que é aquela doença dos ossos de vidro, a gente tem bebês com Down, a gente tem com síndrome de Edwards, tem uma série de doenças que podem estar andando juntas, nesse caso, com a assimetria craniana, mas não impedem o tratamento. A gente tem órteses específicas, formas específicas de tratar cada um deles, e isso a gente vai avaliar justamente nessa consulta. Perfeito. Alguma particularidade num pós-operatório para usar a órtese? Porque acredito que uma das preocupações seja a cicatrização ali do corte, né? A gente usa uma órtese diferente, que é transparente, então permite a inspeção da ferida operatória. Perfeito. Ela é até um pouco mais rígida do que essa que a gente usa habitualmente para as assimetrias posicionais, mas
o princípio é o mesmo. A gente vai sempre se opor ao crescimento onde já cresceu demais e deixar espaço para o crescimento onde tem achatadinho. Vou me preparar para dar um recado, enquanto eu chego até lá, conta um pouquinho pra gente sobre não ser apenas algo estético. Não que desmereça a parte estética, não é isso. Mas vivendo hoje, tendo a possibilidade de se fazer um tratamento como esse, é bom falar que pode também ter uma complicação, implicar em algo, trazer consequências para a função, né? Não é bobagem fazer um tratamento como esse, não é só estético. Explica um pouquinho pra gente, doutor. É isso mesmo. Na verdade, só a estética já justifica o tratamento, mas tem questões funcionais, sim. Muitas vezes, quando a gente fala em questões funcionais na cabeça, as pessoas pensam imediatamente no cérebro. A maior parte desses bebês não tem uma repercussão neurológica significativa. No entanto, há outras questões funcionais decorrentes da torção da estrutura óssea do crânio e da face. Tudo que está anexo à estrutura óssea acaba entortando junto. Então, é desde a ATM, articulação temporomandibular, que desalinha e com isso desalinha a arcada dentária, você pode ter problemas de oclusão dentária, mastigação e dor na ATM, a órbita, o conduto auditivo. Tem uma série de estruturas que acabam sendo afetadas justamente por essa torção da estrutura. Então, tem que ser corrigido, deve ser corrigido, porque é um tratamento que não expõe o bebê a risco, é simples, curto e o resultado é para o resto da vida. Quanto tempo, doutor? Essa eu acho que é uma aflição, uma ansiedade que os pais têm. Quanto tempo a criança precisa ficar com a órtese na cabeça? Explica enquanto eu chego até aí, por favor. Então, na verdade, a órtese ela deve ser usada por 23 horas ao dia. Isso soa muito pior do que é. A gente vai fazer uma órtese exatamente sob medida para a cabeça daquele bebê, encaixa na cabeça do bebê, não aperta, não faz ele sofrer, não faz ele chorar por causa disso. É um tratamento bastante tranquilo para o bebê. Eu brinco com os pais sempre que rapidamente o bebê aceita isso com parte do corpo dele, mas ele deve ser usado 23 horas por dia, porque é um período em que a cabeça cresce muito rápido e a gente está contendo sem pressão a região que está mais proeminente, enquanto dá espaço para crescer no outro eixo. E aí você pode usar a criatividade para tornar esse momento mais gostoso também, né? Sem dúvida. Os pais podem escolher? Podem, tem uma série de estampas que eles podem escolher, mas alguns pais ainda querem um nível acima. Eles vão e pedem para adesivar, eventualmente pintar. Tem gente que pinta capacete de moto, que personaliza isso, fica bem mais divertido. Agora, quanto por dia, às 23 horas, entendi. Agora, quanto tempo de tratamento é bem individualizado? Depende do grau de assimetria e da idade do bebê. O bebê pode ter uma assimetria severa, mas começando o tratamento com 3 meses e meio de idade, vai ser um tratamento bastante curto. A gente está falando de um tratamento de 2 a 3 meses. Um bebê mais velho cresce mais devagar a cabeça e, portanto, o tratamento mais longo. Então, pode chegar a 5, 6 meses de tratamento. Tá? Daí a importância de começar cedo. Quanto mais cedo, mais rápido cresce a cabeça, mais curto é o tratamento. Me corrija se eu estiver errada, mas a gente já fez alguns programas aqui. Vou pedir para o Edgar trazer aqui, ó. A gente tem uma parte de dentro, o material que reveste, que está aqui por dentro do capacete, não sei se eu vou conseguir mostrar lá de fora, aqui dá para ver, ó. Isso aqui, durante o tratamento, vai ser desgastado e moldado, ajustado. Isso, essa espuminha por dentro é a nossa área de trabalho. Legal. A parte externa da órtese é bastante rígida, dá estrutura para o capacete, e a parte interna a gente vai desgastando em retornos a cada 2 a 3 semanas, dependendo da fase do tratamento, e a gente vai desgastando, lixando por dentro esse branquinho, conduzindo o crescimento para o lugar